Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para Colossenses, capítulo de número 4. Nós iremos ler o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Colossenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo de número 7, versículo 8. Peço até que os irmãos permaneçam sentados, porém com reverência, para nós lermos esses dois versículos, para nós meditarmos como é importante nós termos relacionamentos que glorifiquem o nome de Deus, e nós vamos tirar alguns princípios bíblicos da vida desse servo chamado Tíquico. Colossenses capítulo 4, versículo 7 diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Até aqui a nossa leitura, vamos orar agradecendo a Deus. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos pelas nossas vidas, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos reunidos no Teu nome, de estarmos na Tua igreja, de louvar o Teu nome, de adorar o Teu nome, nesse dia tão especial que é o dia do Senhor. E para nós, Igreja Batista Brilho Celeste, um dia, Senhor, de agradecer ao Senhor pelos trabalhos que fizemos e louvar o Teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso, Senhor, não a nós, mas somente ao Teu nome nós queremos dar honra, queremos dar glória, louvor e adoração. Queremos pedir, Senhor, pela Tua santa palavra que lemos, que a mesma, Senhor, venha fazer guarita nos nossos corações, com o propósito de sermos edificados, transformados e praticantes também da Tua palavra, Senhor. Então, muito obrigado por esses irmãos, por essas crianças, onde nós lembramos por aqueles que não vão poder estar entre nós, por alguma situação que o Senhor também colocou nas suas vidas, onde nós queremos lembrar da irmã Marli. Só abençoe a Tua serva na prova que ela vai fazer daqui a pouco. Queremos lembrar também do diácono Ademar, com a irmã Joana, estão no interior, Senhor, a propósito de uma cirurgia. Então abençoe Teu servo. Mas se há alguém que não decidiu vir à Tua casa de forma voluntária, o Teu Espírito Santo possa estar falando aos seus corações, para que reconheça a necessidade de estarmos juntos nesse dia do Senhor, para adorar e glorificar o Teu nome. Essa é a minha oração, que eu oro no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Ok. Irmãos, eu gostaria de ver com os irmãos sobre relacionamentos importantes que nós devemos cultivar. E aqui nós estamos no livro de Colossenses, que é um livro que nós estamos estudando. E aqui eu quero falar de um servo chamado Tíquico, onde nós vamos tirar alguns princípios que esse servo, dentre outros servos, foram aqueles que ajudaram o apóstolo Paulo, cooperaram com o apóstolo Paulo. Então, agora nós lemos um versículo do Salmo 133, e o versículo 1, que diz que nós precisamos viver unidos, mas essa união tem que ter alguma característica. E aqui eu quero tirar desse servo chamado Tíquico algumas características que nós devemos ter como servos do Senhor. Então, a primeira característica, o princípio que eu quero tirar desse servo chamado Tíquico, que esse servo,
colaborador do apóstolo Paulo, ele era um irmão amável. Olha o versículo de número 7, quando Paulo vai dizer: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado. Então, irmãos, para nós termos essa comunhão plena, nós precisamos ser irmão amado. Paulo aqui chama esse servo Tíquico e diz para ele que ele é irmão amável. Ou seja, ele tornava a vida das pessoas melhores, ele tinha disposição para abençoar as pessoas, ou seja, Tíquico, ele era um aliviador de tensões, como também ele sabia se relacionar com os irmãos. Então, é muito importante que nós, para termos essa comunhão, nós também sermos chamados de irmão amado. Isso me faz lembrar, e a irmã Cristina está aqui com o irmão Alap, né, que tem um irmão lá em Belém do Pará, ele chama-se Júlio Couto, né? A expressão desse irmão, quando ele chega no culto, quando ele cumprimenta as pessoas, ele pega na mão das pessoas, ele beija as pessoas, ou seja, as pessoas gostam de estar perto daquele irmão. Inclusive, a irmã também é chamada de amada, né? E tem um esposo também que vai chegar agora dia 18, o amado também. Então, o que esse irmão Tíquico, ele nos ensina? Que nós devemos ser irmãos amados. Mas também, lá em Belém do Pará, tinha um irmão que ele não expressava esse amor para com outros irmãos. Então, fazendo essa reflexão, será que nós somos aquele irmão que as pessoas querem estar ao nosso lado? Será que nós somos amados? Paulo vai dizer aqui que esse irmão Tíquico, ele era o irmão amado. Ele era o irmão amado. Então, princípios e aplicação para as nossas vidas é que nós precisamos ser o quê, irmãos? Irmãos amados. Quando as pessoas nos verem de longe, nós já possamos abrir aquele sorriso e gostar de estar perto dessa pessoa, porque esse é o princípio que o apóstolo Paulo traz para com esses irmãos. Além de Tíquico, os irmãos estão achando a diferença, né? Eu fiz uma pesquisa e lá o Google disse que eu tenho que pronunciar o K, por isso que eu estou pronunciando o K. Obrigado, né? Porque senão os irmãos vão dizer que o pastor está falando errado. Mas segundo a minha pesquisa, Tíquico, além de ser amado, irmãos, esse irmão, ele era um irmão prestativo. Versículo de número 7, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e o quê? Fiel ministro. Isso significa que esse irmão era um irmão prestativo. Ou seja, esse irmão, a bandeira desse irmão aqui era servir e não ser servido. A bandeira desse irmão aqui, por ser fiel ministro, ele tinha disposição para ajudar os outros e não ser servido pelos outros. Então, você conhece algum irmão que é prestativo, que não precisa pedir, ele está disposto a ajudar? Como Paulo disse para esse irmão aqui, nós precisamos ser esse irmão prestativo. Ou seja, nós precisamos ter aquela ideia que nós precisamos sempre estar à disposição para servir uns aos outros. Mas parece que nesse mundo que nós estamos vivendo está muito difícil, porque muitas das vezes nós só queremos ser servidos, mas não queremos servir uns aos outros. Eu também conheço irmãos que são prestativos. São irmãos que estão à prestação para o serviço. Paulo vai dizer aqui que esse irmão, ele era fiel ministro.
Ou seja, a palavra que é diácono, que é para servir. Todos nós somos diáconos nesse contexto, porque nós somos para servir uns aos outros. Então, Paulo aqui traz a característica desse irmão, que esse irmão era um irmão amado, mas também esse irmão, ele era um irmão prestativo. Irmãos, nós somos irmãos prestativos? Ou nós somos somente aqueles que esperam que venham nos servir? Paulo está dizendo essa característica desse irmão, para nos ensinar que nós precisamos sempre estar à disposição para servir uns aos outros. Que a nossa bandeira, ela venha a ser uma bandeira para servir e não para ser servido. Não foi assim que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse? Que disse? Eu vim para servir. E aquele que quer ser maior precisa servir uns aos outros. Depois que Paulo disse que esse irmão era um irmão amável, e depois disse que esse irmão era um irmão prestativo, Paulo vai dizer que esse irmão aqui era um irmão que trabalhava em equipe. Olha o versículo de número 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel e conservo no Senhor. E irmãos, conservo no Senhor. Essa palavra conservo quer dizer em equipe. Ou seja, esses irmãos aqui, ele não somente servia a Cristo, mas também ele servia uns aos outros. Ele tinha a capacidade de servir aos outros, como também de servir a Cristo. Então, Paulo está dizendo que esse irmão aqui, ele sabia trabalhar em equipe. Esse irmão, ele tinha a disponibilidade de trabalhar em equipe. Warren Wiersbe, ele diz assim na sua nota, que Tíquico não escolheu o caminho fácil. Tíquico não escolheu o caminho fácil, mas o caminho certo. É bom ter gente de Deus do nosso lado como Tíquico quando as coisas ficam difíceis. Então o que ele está dizendo? Que Tíquico, ele não escolheu um caminho fácil, mas o caminho certo. Um caminho que glorifica, que exalta o nome do nosso Deus. Porque é muito bom, irmãos, para nós ter as pessoas certas para nos ajudar. E Tíquico aqui, ele sabia trabalhar em equipe. Ou seja, a ilustração prática que eu vou trazer para isso é que quando terminava o culto, esses irmãos ele ia ajudar a arrumar a igreja. Quando terminava o almoço, esse irmão ele ia ajudar para que tudo viesse a estar como estava em ordem, porque esse irmão ele trabalhava em equipe. Não era aquele irmão isolado, porque hoje tem irmão assim, né, que é isolado, não sabe trabalhar em equipe, né? Tem coisas para fazer, ele pega, vai embora e fica a obra do Senhor por fazer. Então Paulo está dizendo que esse irmão ele era amável, esse irmão ele era prestativo, e esse irmão ele sabia trabalhar em equipe. E por último, esse irmão ele era um consolador. Olha as qualidades, olha as características desse irmão. Versículo de número 8, Paulo vai dizer assim: eu vos envio com o expresso propósito de dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Então Tíquico ele tinha capacidade de alentar e consolar as pessoas. Tíquico ele era um encorajador. Suas palavras, ações eram um bálsamo. Suas ações eram terapêuticas.
a língua de Tíquico era uma medicina e as suas palavras traziam cura. Ou seja, a ideia aqui que Paulo está dizendo que esse irmão era aquele que consolava as pessoas. Ele era tão amável que ele chegava diante das pessoas, ele não julgava as pessoas, ele consolava as pessoas com palavras de esperança, com palavras de ânimo. E isso é que nós estamos precisando hoje, irmão, pessoas que venham nos consolar, não pessoas que venham nos julgar. Tíquico era o irmão que encorajava, dizia para os outros: vamos lá, irmão, persevere, Cristo é a sua esperança. Cada palavra desse irmão trazia uma palavra de bálsamo, de refrigério para a vida daqueles irmãos. E mais, as ações de Tíquico eram uma ação terapêutica. Tudo que ele fazia em prol do seu irmão trazia uma terapia para que as energias, para que os pensamentos e as emoções desses irmãos, o qual Tíquico estava prestando essa terapia, para que esse irmão pudesse ficar bem. Ou seja, a língua dele era uma língua que trazia cura para a vida emocional das pessoas. As palavras dele traziam cura para as pessoas, porque esse irmão era um irmão consolador. Irmãos, será que nós somos igual Tíquico nessa questão de consolador? Ou nós somos aqueles irmãos que julgam as pessoas, que maltratam as pessoas? Irmãos, no mundo que nós estamos vivendo, a comunhão ela é muito importante. Por quê? Porque a comunhão ela vai nos fazer nós sermos amáveis, a comunhão vai nos fazer nós sermos prestativos, sabermos trabalhar em equipe e consolar uns aos outros. Assim como o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, que nós devemos edificar uns aos outros, exortar. A palavra exortar não é no sentido pejorativo não, mas é no sentido de aconselhamento, que nós precisamos consolar uns aos outros. Então, Paulo aqui ele traça 4 características desse irmão. Paulo aqui ele traz 4 princípios para as nossas vidas. Irmãos, vamos ser mais amáveis uns com os outros. Vamos copiar o que Paulo disse para Tíquico: quando as pessoas chegarem conosco, nós sejamos amáveis. Vamos amar as pessoas. O Senhor Jesus Cristo nos diz em 1 João capítulo 4, versículo 7, que nós devemos amar uns aos outros. Então vamos amar as pessoas. As pessoas elas precisam gostar de estar perto de nós, porque tem alguns crentes que é difícil, né? Que só é murmuração, só é julgamentos. Então a gente não quer ficar perto desse crente, mas a partir de hoje nós vamos continuar sendo amável, como também nós precisamos ser prestativo. Irmão, não espere alguém pedir para você juntar um copo. Ajunte um copo do chão. Não espere ninguém pedir para que você venha ajudar. Seja um irmão prestativo. Esse irmão Júlio Couto que eu estou falando, ele também tem essa característica. Ele gosta de prestar serviço, ele gosta de servir. Então nós precisamos ser irmãos prestativos, como também sabermos trabalhar em equipe. Lembra que nós somos um só corpo? Não dá para minha mão sair e ir embora e deixar o corpo. Nós somos um só corpo. Então, quando tiver momentos que nós precisamos ajudar na igreja, nós somos um corpo, nós somos uma equipe. Porque era assim que Paulo disse para esse irmão. E por último, irmãos, sejam consolador.
Depois da pandemia, tudo ficou mais difícil, pois as pessoas estão precisando de palavras de esperança. Hoje as pessoas estão precisando de palavras que venham alientar o seu coração, que as suas palavras e as suas ações venham ser terapêuticas, para que essa pessoa cada dia possa ser amado por você, e assim essa característica de Paulo a Tíquico vai ser os princípios para as nossas vidas. Amém? Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos pôr de pé. Depois dessa oração nós vamos tomar o café e depois vamos voltar para o templo para as premiações e agradecimentos. Senhor Jesus, nós queremos primeiramente pedir perdão ao Senhor, Pai, que quantas vezes nós tivemos a oportunidade de ser amáveis uns com os outros, de sermos prestativos uns com os outros, como também, Senhor, de consolar uns aos outros, e nós não fizemos. Perdoa, Senhor, que muitas das vezes nós julgamos as pessoas. Muitas das vezes, Senhor, nós não fazemos aquilo qual nós temos aprendido na Tua palavra, Senhor. Então perdoa, Senhor, nossos pecados. Senhor, certo do perdão dos nossos pecados, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, para que o Senhor nos ajude a amar mais uns aos outros, para que o Senhor nos ajude a sermos mais cooperadores uns para com os outros, e que o Senhor use, Senhor, as nossas vidas, que o Senhor use as nossas palavras, a nossa boca, para serem bocas, Senhor, terapêuticas, para serem, Senhor, ações que tragam refrigério para os nossos irmãos, que possamos ser o consolador, assim como Teu Espírito Santo é o nosso consolador, que possamos, Senhor, dar o ombro amigo, de irmão, para ajudar uns aos outros, Senhor, para que assim esse princípio venha estar nas nossas vidas. Pai, nós te apresentamos esse alimento, pedindo que o Senhor abençoe, que o Senhor santifique e que nenhum mal nos faça. E agradecidos estamos, assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.